Sobreviventes de Gallifrey, eu sou o Eric Constantino e eu sou o Nathan Constantino, sejam bem-vindos a mais um programa do seu canal Ruvian favorito da internet. Até Tardes! Bom galera, hoje a gente vai fazer mais um Top 5 e é um Top 5 que vai mostrar a importância de Doctor Who na cultura pop. A gente escolheu 5 coisas, não está em ordem cronológica de melhor para pior ou de pior para melhor. Vocês façam a ordem que vocês quiserem aí. Nós vamos falar sobre as 5 coisas inovadoras de Doctor Who. São muitas coisas inovadoras de Doctor Who, mas nós escolhemos 5 para falar para vocês aqui hoje. Começando, eu não sei se vocês sabem, mas em 1963, Doctor Who estava estreando nas telas da BBC. Logo com a sua estreia, muitas inovações chegaram. Doctor Who foi um seriado muito ousado para a época, porque quem diria que um maluco e uma caixa azul faria sucesso. Nós decidimos colocar, não em primeiro lugar, mas primeiro item que comentaremos aqui na lista, é a ficção científica diferente de Doctor Who. Bom, na época, tudo que existia de ficção científica era tudo uma ficção científica pé no chão. Por exemplo, mais do homem indo até a lua, do homem explorando certos lugares, mas algo bem que a gente podia prever, sabe? Mas Doctor Who não, ele surpreendeu. O formato de Doctor Who era muito diferente para a época. O jeito como eles tratavam algo com um ar completamente de aventura e um sci-fi muito bom ao mesmo tempo, foi uma completa inovação para a época. Um sci-fi assim que flerta com o fantasioso, sabe? Algo totalmente diferente de uma ficção científica mais pé no chão, mais centrado. Mas sempre explicando de maneira científica, isso que era maluco de Doctor Who. Algo que vai influenciar George Lucas lá em 77, quando ele cria Star Wars, e ele já admitiu isso. E ele também disse que é um grande fã de Doctor Who, inclusive a gente fala sobre isso no nosso primeiro vídeo sobre fãs famosos de Doctor Who. Se você não viu, veja. E é muito interessante, porque como até hoje isso existe em Doctor Who, sempre existiu, talvez seja uma das coisas mais essenciais de Doctor Who, é a maneira como ele trata a sua história e a sua ficção científica completamente diferente, com aventura, fantasia, monstros e tudo mais, mas tudo num sci-fi genial. Lovely, lovely, lovely. Bom, o segundo item que nós vamos comentar hoje sobre a TARDIS, Time and Relative Dimensions in Space. Tempo e relativas dimensões no espaço. Então, o que nós vamos comentar sobre a TARDIS? A TARDIS foi inovadora para 1963. É inovadora até hoje, né? Exatamente isso que eu gostaria de falar. Ela foi inovadora para 1963. Em 1963, você não precisaria fazer muita coisa para ser inovador na televisão. Afinal de contas, você não tinha tanto seriado de ficção científica. Porém, essa é a questão. Todos os itens que a gente está citando nessa lista são coisas que são inovadoras até hoje. Isso é ser foda pra caralho. A TARDIS, isso é uma máquina do tempo, isso é uma nave espacial. Cara, a TARDIS, ela é uma nave espacial, ok? Vamos pegar outros exemplos de naves espaciais que a gente tem na cultura pop. Vamos lá, a gente tem a Enterprise. A Enterprise, pô, ela é aquela coisa gigante. A gente tem a Falcon do Han Solo, que é do Star Wars, a Enterprise Star Trek. A gente tem modelos de naves diferenciados, né? Que tem mais a cara assim, do que a gente imaginaria ser uma nave pelo que a gente conhece, que respeita as leis da aerodinâmica, de certo modo. Porém, uma nave espacial não precisa respeitar as leis da aerodinâmica, porque ela tá no espaço. No espaço, você não tem ar, galera. Além disso, vamos lá, o estilo dela. Ela é igual uma... É claro que isso é devido ao circuito camaleão que quebrou e tá assim até hoje, né? Uma explicação perfeita ainda, aliás, pra ela. Perfeita, genial. Eles poderiam não gastar assim com uma super nave e ter um conceito foda, porque quando você entra nela, ela pode ser, por fora, ela é a menor nave espacial
de todos os tempos da cultura pop. Por dentro, ela é a maior, cara. Durma com esse barulho. It's bigger on the inside. Is it? I've noticed. Então é isso, cara. É porque Doctor Who, ele tem um conceito diferente do conceito americano de querer ser algo grandioso, visivelmente aos olhos. Doctor Who é mais minimalista. Ele é grande por dentro. Cara, agora você se imagina uma criança de 1963 sendo apresentada pra isso aqui. Olha isso. E qual é a explicação que eles te jogam na cara, você sendo uma criança? Olha como isso é genial. Por que ela precisa ser grande? Ela é maior por dentro, afinal, dentro dela é uma dimensão transcendental. Outra coisa que o Doctor Who inovou foi na regeneração. Primeiro, ficou genial de maneira no enredo da história, ficou muito bom pra você conhecer novos atores fazendo o Doctor e tal, você gostando de um, gostando do outro. E também ficou genial da maneira televisiva, a BBC foi muito esperta, porque é assim que você pode fazer um seriado durar uma porrada de anos, igual tá durando, 52 anos, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas em 1966, 65, quando William Hartnell parou de ser o Doctor, por alguns motivos e tudo mais, eles simplesmente trocaram o ator e colocaram Patrick Troughton. E olha a diferença de Doctor. William Hartnell é aquele vovô rabugento de bengala, aquele Doctor mais velhinho, e chega o segundo, que é um palhaço cósmico. Além disso, né, claro que o seriado ele se torna atemporal porque ele acaba não tendo um limite, né? Porque você pode trocar os atores e você sempre muda. E o que é mais genial é que você não continua com um personagem igual. Você muda a personalidade dele além da aparência, é claro. E esse lance de você mudar a personalidade é genial, porque você mostra o mesmo personagem enfrentando situações semelhantes, só que encarando cada vez essa situação de uma maneira diferente, por ser uma personalidade diferente do que era antigamente. E isso é genial. Ao invés disso, enfraquecer o personagem, essa coisa de trocar a personalidade, de trocar o ator, pelo contrário, tornou o personagem muito mais forte. Outra coisa que Doctor Who também influenciou, provavelmente, vocês já devem ter assistido James Bond. Se vocês não sabem, o que eu acho difícil, mas James Bond, a cada leva de filmes, é um novo ator fazendo o James Bond. O que provavelmente foi inspirado, já que nem todo ator também atua igual. Alguns são mais violentos, outros mais cômicos. E tem esse estilo Doctor Who, aliás, James Bond também é em inglês. Isso também ficou muito bom para o próprio enredo de James Bond. E como eu disse, para sua longevidade. Agora nós vamos para o nosso quarto item desse nosso top 5 de 5 coisas inovadoras de Doctor Who. A gente podia fazer 10 coisas mais inovadoras, 15 coisas, 20 coisas, porque Doctor Who é uma série inovadora. Vamos lá para o nosso quarto elemento de hoje, que é nada mais nada menos que o próprio Doutor. Bom, já tem a característica da regeneração, que isso faz parte do Doctor, né? Que a gente acabou comentando na terceira, que isso também entra, né, um pouco nessa quarta. Mas o que a gente quer falar mais aqui é sobre como ele é um personagem principal e um herói diferente, pelo menos do que a gente está acostumado em contos americanos. Por exemplo, se você pega um seriado de ficção científica de uma época semelhante ali do Doctor Who, que era dos Estados Unidos, que era o Buck Rogers, ele lutava e tal, ele tinha aquela coisa diferente que a gente vê nos personagens principais que a gente conhece. O Doctor, dificilmente ele usa de violência. O Doctor, ele usa de outras maneiras para vencer o jogo, né? Para poder vencer o seu inimigo. Ele usa a sua inteligência, cara. E isso é muito foda. Isso é muito raro você ver em qualquer história. Em qualquer história. E o Doctor não. O Doctor, ele resolve tudo na base do intelecto. Isso é genial. Você pode até me dizer que o terceiro Doctor é um Doctor da porrada, ou até mesmo o 10º, com algumas lutas dele, mas nunca ele resolve na base da porrada. Ele sempre está resolvendo na cabeça. Isso é muito foda. Além do mais que a maioria dos personagens principais em muitos trabalhos que a gente conhece são personagens que não sabem o que está acontecendo. Aquele personagem que fica meio perdido, até tem um instrutor que começa... a famosa chamada jornada do herói, ou monomito, né? Que é o que várias obras seguem essa narrativa. E mesmo ela sendo muito legal, o Doctor Who ainda consegue quebrar ela e ser genial, já que o Doctor é o próprio cara
que sabe de tudo que tá acontecendo e ele não é aquele cara inexperiente e tudo mais. E mesmo quebrando a jornada do herói, é genial. Além do que, o nosso Doctor, pelo menos até a quarta ou quinta geração, acho que a quinta que começou a ser mais nova, assim, o quarto ainda não era tão novo. Ele era um velho. Ele era um cara idoso, mano. Pô, você imagina, se chegar com um personagem principal de uma história de ficção científica e eles geralmente são mais jovens, adolescentes, só depois que o Dr. Who começou a colocar atores mais novos. Mas até ali o terceiro eram atores bem mais velhos e isso não atrapalhou em nada mesmo. Galera, infelizmente a nossa câmera está com problemas hoje e a gente vai deixar a quinta coisa dessa nossa lista, o quinto tópico dessa nossa lista, para vocês. Eu gostaria que vocês comentassem quais vocês acham que é o quinto tópico que a gente vai comentar ou quais vocês gostariam que fosse. Também queria falar que muitas coisas do que a gente falou aqui vocês podem ver no filme do Mark Gatiss, Adventures in Space Time. Então foi isso, Ruvinhas. Obrigado por assistirem mais um vídeo nosso. E não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tem gostei no vídeo? Curtam a página com Finn, eu sou o Doctor, afinal de contas ela é Fantastic. E nos ajuda muito, hein? Não se esqueçam de comentar, como eu já disse, comentem quais vocês acham que seria e qual vocês gostariam que fosse o top 5 dessa lista. E compartilhem, mostrem pra todo mundo, postem nas suas redes sociais e tudo mais. Pode até compartilhar xingando, mas compartilhem. Então foi isso, pessoal. Alonso. Jerônimo.